Vamos falar do Timão porque, cara, nas últimas horas a diretoria se mexeu. O Ramon Dias cobrou e pediu reforços, né, depois da vitória sobre o Bragantino. E é curioso, cara, é notável, é intrigante. O Corinthians está passando toda essa dificuldade no Campeonato Brasileiro e está em 3 competições. Está avançando nas Copas, nos mata-matas, né? Claro que ainda tem que jogar contra o Bragantino, né, na semana que vem, mas levou uma grande vantagem para casa, né? Venceu 2-1 fora, né, no jogo em que era visitante, passou pelo Grêmio, vai para as quartas de final da Copa do Brasil, vai ganhar um dinheiro por isso. Impressionante, impressionante. E tem que sair dessa situação incômoda no Brasileiro, a gente já falou. Se contratar, vai sair, porque o time está melhor estruturado, tem uma estrutura tática. O Ramon deu cara para esse time, ganhou em opções quando ele alterna a equipe, os caras dão a resposta. Chegaram jogadores em nível de titularidade, num nível muito alto. O goleiro Hugo, o zagueiro André Ramalho, o Alex Santana, que infelizmente machucou. E aí você começa a ganhar opções, né? O Giovani começou a ganhar mais cancha depois da lesão do Yuri Alberto, né? Da situação dele com a vesícula e tudo mais, que ele se afastou. E aí chega o Thales Magno também, com 2 jogos, nem isso, né? Nem completos, e já marca 2 gols, né? Trazendo uma diferença que vinha acontecendo nos últimos jogos, né? O Corinthians até produzia, mas não conseguia finalizar. E de repente ele tem sido decisivo. Isso só para citar alguns, né, desses jogadores aí que recém chegaram, mas o Corinthians quer mais e precisa mais. Porque a gente falava aqui, né? Precisa de um fazedor de gol, precisa de um cara que empurre a bola para dentro da rede, que seja um eventual substituto ao Yuri Alberto, já que o Pedro Raul, que até teve participação interessante nesse jogo contra o Bragantino, mas a gente sabe que também não dá para confiar 100%, não dá para contar com ele, porque pode ser que ele faça um jogo bom aqui, outro ali, daqui a pouco ele pode não performar, você tem que ter mais opções. São 3 competições, gente, é isso mesmo. Então é jogo de 3 em 3 dias. Não adianta muito, né? E com isso, as informações das últimas horas dão conta de que o Corinthians encaminhou a contratação de um centroavante europeu, mais precisamente espanhol. Trata-se de Héctor Hernández, 28 anos, tem passagem por vários clubes da Europa, inclusive da Espanha, né, como o Atlético de Madrid, onde ele foi revelado, o Elche, Málaga, Albacete, mas ele estava no Chaves de Portugal. Chaves, que é o mesmo clube de onde veio Hugo Souza, do qual o goleiro estava emprestado pelo Flamengo, e eles jogaram juntos lá, inclusive. Ele disputou a última temporada com 14 gols em 34 jogos. 28 anos é uma idade maravilhosa, magnífica, é auge do jogador. Ele foi analisado pelo Cifute, teve a aprovação do Ramon Dias, né, que analisou os números do jogador, biotipo, característica, 9 mesmo, 9 fazedor de gols. E, cara, eu acho muito bacana quando a gente inova, quando a gente sai do lugar comum, né? Porque, com todo respeito a ele, não é uma crítica direta, né? Mas vocês viram que nessa janela, assim, cara, houve uma ode para se contratar o Daverson do Cuiabá. E, cara, na negociação com o Grêmio, por exemplo, e o Corinthians deu uma sondada também, ele pediu R$ 1 milhão. A gente está falando do Daverson, que foi importante em vários momentos na história do Palmeiras, recente, estava lá no Cuiabá, acho que fez bons gols até ano passado, mas vejam como o Daverson se valorizou tanto a ponto de parar no Atlético Mineiro. E aí você pensa assim, cara, será que é solução? Beleza, ele pode fazer os seus golzinhos e tudo mais e tal, como o Corinthians acabou tentando aí, o Pedro Raul, mas, pô, não dá para pensar um pouco fora da caixa? Né, o Grêmio buscou o dinamarquês, aí, o Bright White, né, com um projeto que o seduziu. Pô, legal, cara. Legal, se você está trazendo um espanhol, fantástico. Um espanhol que atua num nível diferente do da gente, né? O futebol espanhol tem um altíssimo nível, ainda mais a La Liga, né, a primeira divisão. Então, eu gosto do movimento para trazer um cara diferente aqui que, cara, né, a gente tem visto isso acontecer. Os caras chegam aqui e sobram. Então, acho interessante, ele está livre no mercado, ficou mais barato, porque aí você negocia diretamente com o cara, por isso que o Héctor Hernández deve ser aí o novo reforço do Corinthians para a centroavância. Mas tem um outro jogador que foi indicado pelo próprio Ramon. Trata-se do argentino Guido Carrillo, ou Carrilho. Bom, esse eu já tenho um pouquinho mais de restrição, mas assim, sem preconceito também, né? Por conta da idade, ele tem 33 anos e é uma indicação do Ramon. Então, eu confiaria. Porque o Ramon é o cara que indicou o Verratti para o Vasco, por exemplo.
né? A gente sabe que o Herman Cano, por exemplo, chega no futebol brasileiro depois dos 30 anos também. E hoje até não está conseguindo jogar no Fluminense, lá está com uma dificuldade, mas aí ele já tem 36 anos, né? Mas quando ele chega com 30 e poucos ali no Vasco, e aí depois arrebenta no Fluminense, ele não era mais um menino. E ele explode, digamos assim, para o futebol sul-americano, justamente quando chega aqui no Brasil, depois dos 30 anos. Então a gente tem alguns exemplos. Claro, aí a galera vai lembrar do Mauro Bocelli, que já chegou do Estudiantes, né, numa fase final de carreira, que eu até não acho que ele tenha ido tão mal, né? Que o contexto, o momento do time em que ele estava vivendo ali talvez não fosse o mais adequado. Mas, enfim, 33 anos, do Estudiantes de La Plata, indicação de Ramon Dias. Ele tem passagens, cara, pelo futebol inglês, no Southampton, no futebol espanhol, pelo Leganés, no futebol francês, pelo Mônaco, jogando inclusive com o Mbappé. Ele tem uma rodagem, o Guido Carrillo. E na última temporada, no Estudiantes, ele marcou 10 gols em 24 jogos, que é uma média interessante até, né? Uma média de quase, né, um gol a cada 2 jogos, um pouquinho menor assim essa margem, mas enfim, acho que são números interessantes. É uma indicação específica do Ramon e o Corinthians está negociando, porque ele tem contrato com o Estudiantes até o final dessa temporada, então pode ser que ele já seja liberado, e se não, o Corinthians vai ter que esperar até dezembro para contratá-lo, né? Por isso que fez um movimento pelo espanhol, que está livre, e esse pode chegar agora. Ele está em Madrid ainda na Espanha, mas está sendo aguardado aí para realizar exames médicos. Muitas vezes os caras realizam já lá direto, já vem o laudo do médico, do tipo está aprovado, pode pegar o avião. Quando chega aqui, só faz a bateria no clube mesmo para confirmar, e aí sim é anunciado. Então, a gente está falando de um cara que vem de fora do país, então às vezes o trâmite demora um pouquinho. A janela está para fechar em 15 dias, na verdade, 15 dias. Então, tem um tempinho ainda do Corinthians para finalizar. O tempinho que não tem é que o Campeonato Brasileiro está rolando, já tem o Fluminense fora de casa no final de semana e o Corinthians precisa de reforço. Então, está correndo, voando, para tentar regularizar o máximo, mais rápido possível todos esses caras. E podem chegar a 2, então. O Héctor Hernandes, e um não inviabiliza o outro, tá? É só para a gente ter uma ideia aí de que são jogadores que o Corinthians está tentando. Daqui a pouco, se não fechar aqui, pelo menos você se garantiu com o outro. Vale também a gente informar que o Alex Arce, da LDU, acho que vocês já meio que sabem disso, né? Eu meio que falei nos últimos vídeos aí, o Corinthians desistiu oficialmente da negociação, porque os caras ficaram pedindo mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, e mesmo ele querendo jogar no Corinthians, mesmo o Corinthians estando próximo de um acerto, houve um recuo aí que não me parece estratégico, me parece um recuo mesmo para o Corinthians não negociar mais. E o mesmo pelo Gonçalo Plata, né, que é o jogador equatoriano lá, do Al Sadd do Catar. Os caras estão querendo 12 milhões de euros. Não faz nenhum sentido você investir tudo isso num jogador de lado de campo, inclusive, tendo, né, uma outra prioridade, que é o centroavante. Então, e é muito caro. Então o Corinthians se retirou desses 2 negócios e agora se voltou para esses 2 nomes aqui, Héctor Hernandes e também o Guido Carrillo. E vamos falar um pouco mais do volante venezuelano, o José Martínez, de 30 anos, muita gente questionando, perguntando, né, nos últimos dias, aí, poxa, quem será esse volante aí da Venezuela que o Corinthians está contratando? Bom, ele disputou a Copa América, titular pela Venezuela, e estava lá no Philadelphia Union, que é uma das grandes equipes da Major League Soccer, tá? E aí eu tenho um braço meu nos Estados Unidos, né, um torcedor aí, amante do esporte, né, que eu consultei, que acompanha, né, a MLS assim, e esses jogadores, e ele estava me falando assim, né, que em 2020, para vocês terem uma ideia, ele chegou lá em 2020, ele tem 30 anos. Lá no sistema da Liga Norte-Americana funciona igual ao basquete, a NBA, não sei se alguém acompanha, mas você tem as conferências, né, leste e oeste. Aí você faz toda a disputa da Conferência Leste, a Conferência Oeste, faz os playoffs e aí depois eles se enfrentam na grande final. E na MLS é a mesma coisa. Ele ficou em primeiro, o time dele, desde que ele chegou, ficou em primeiro na Conferência Leste, em 2020, no ano seguinte em segundo, no ano seguinte em primeiro de novo, e aí agora no último ano em quarto. Foi a pior colocação, foi um quarto colocado na Conferência Leste. Então, assim, com bom desempenho, e aí teve uma despedida não, né, mas os caras, digamos assim, eles se despediram do jogador, né, emitindo uma nota e tudo mais, dizendo o seguinte: o coração, a alma e o mais apaixonante jogador do Philadelphia Union está de saída. The heart of the team is leaving. É a mensagem em inglês
do Philadelphia Union, avisando, né, de que o José Martínez está se transferindo para o Corinthians. Os caras estão lamentando a saída dele. Falei aqui, ele não é muito técnico, mas é mordedor, brigador, marcador, que é aquela função de primeiro volante para competir com o Ranieri. Pode fazer segundo homem? Pode, mas ele é necessariamente um primeiro volante. Então, assim, uma contratação que chama atenção, porque lá os caras estão lamentando a saída dele, chega com experiência, com rodagem, jogador de seleção e que preenche ali uma lacuna com saídas de Moscardo, lesões de Maicon e Paulinho, lesão agora do Alex Santana, e com os meninos aí que podem até ser negociados, como é o caso do Breno Bidon e talvez até o Rian, a gente não sabe, né? Mais detalhes aí sobre esse novo reforço, esse está certo, que é o José Martínez, e o Héctor Hernandes e o Guido Carrilho negociando aí para reforçarem o ataque do Corinthians. Gostam? Tá legal para vocês? Comentem aqui.